Boa noite, então. Muito boa noite. Boa noite para você que vai assistir depois dessa gravação. Talvez uma boa tarde, talvez um bom dia. Eu sou Fabrícia Gonçalves da Costa, eu trabalho com constelação, já vai fazer 3 anos efetivamente. Estudo constelação já fazem 8 anos. Constelação transformou a minha vida e é por isso que eu tenho como missão levar ela para a vida das outras pessoas, porque é uma coisa que muda a vida da gente. Só que constelação é uma ferramenta, uma abordagem que traz possibilidades, nunca uma sentença. E é bem perigoso quando eu falo com as pessoas que elas dizem assim: ah, é porque eu ouvi alguém falando que isso é aquilo, e não é. Pode ser que isso seja aquilo, mas pode ser que na sua família aquilo tenha uma outra raiz, uma outra origem. Por isso, tome muito cuidado com os diagnósticos. E além de ter cuidado com os diagnósticos, coloque no coração de vocês que diagnóstico não é sentença. Que não é porque a fulana lá falou, até mesmo coisas que eu falo, duvidem, pesquisem, veja se aquilo faz sentido para você. Veja se aquilo faz sentido para a sua realidade, porque pode ser que não faça sentido para a sua realidade. E às vezes a gente se aprisiona a um sofrimento por conta que alguém disse alguma coisa, né? E quando a gente olha para a boa vida e para aquilo que a constelação traz de bom para a nossa vida, o que traz de, em primeiro lugar, é dizer sim para aquilo que é, sem querer buscar um culpado ou uma justificativa. É assim. E quando eu começo a aceitar que é assim, as soluções elas começam a aparecer. E quando eu estava aqui já me concentrando, me conectando com vocês, eu peguei um poema de Bert que diz assim, e é sobre esse poema que nós vamos fazer a nossa meditação antes de começar o trabalho dessa noite, tá? Então, esse poema tem o nome de Agradecer, e ele diz assim: agradecer significa tomar o que me é dado, segurá-lo com respeito nas mãos, acolhê-lo dentro de mim, em meu coração, até que percebo internamente, agora é uma parte de mim. Agradecer também é aplicar o que me foi dado e se tornou uma parte de mim, numa ação que permita aos outros alcançar também o que me enriqueceu. Só então o que foi dado alcança sua plenitude. E quando ele fala daquilo que foi dado, ele fala especialmente de vida. Muitas vezes eu só consigo fazer algo de bom com a minha vida quando eu tomo a minha vida, quando eu aceito a minha vida, quando eu aceito as coisas difíceis que me aconteceu. Porque eu só sou quem eu sou hoje graças a tudo que foi. E quando eu começo a aceitar a minha cruz, eu assim libero os outros que estão ao meu redor de ter que carregar a mesma cruz que a minha. Quando eu aceito as minhas dificuldades, as minhas limitações, os meus traumas, as minhas dores, as minhas tristezas, os meus filhos não precisam me mostrar. Geralmente, os filhos trazem à tona aquilo que os pais não conseguem olhar. Aquilo que os pais negam, coloca debaixo do tapete. Aí os filhos trazem aquilo em forma de sintoma. Mas se eu já sei qual é o problema, se eu já olho para aquela questão, se eu já tenho conhecimento daquela questão, qual a necessidade do filho trazer isso à tona? Nenhuma. Então, se é uma coisa que passa de geração em geração, às vezes é mais embaixo do que eu imagino. Não é uma coisa tão superficial. Não é uma coisa que pode ser resolvido assim. Precisa de muita aceitação. E muitas vezes, quando eu não aceito a minha vida e fico olhando para algo que foi, e aí eu vou trazer. Esse não é um grupo de constelação de bonecos, mas eu vou só mostrar para vocês
porque eu gosto muito dessa representação. E tem a ver com o que eu vou falar com vocês hoje. Então, aqui está uma avó que talvez não conseguiu receber da sua mãe o que gostaria. E essa aqui também não recebeu, está olhando para lá. Essa não recebeu, olha para cá. Aí vem essa, também não recebeu, fica olhando para cá. E aí o filho vem, a criança, e ela vai olhar para onde? Se todo mundo está olhando para cá. A criança é convidada, nesse sentido, a também olhar para cá. E como que eu libero, então, esse filho de parar de olhar para cá? Aceitando que foi assim. Que a minha avó não olhava para minha mãe, que eu não dava, que eu ainda olho para minha mãe, que eu não olho para o meu filho, porque vocês veem que aqui é um sentido dominó. Sentido dominó. A avó aqui olhava para a mãe dela, não conseguia olhar para a filha. A filha também não conseguia olhar para a filha aqui. E aí eu tô aqui muito preocupada com a minha mãe e esqueço de olhar para minha filha. E ao fazer esse movimento aqui, as coisas começam a tomar lugar. Por mais difícil que tenha sido, ficou claro? Por mais difícil que tenha sido. E independente do tema. Independente do tema. Pode ser um tema que diz respeito a essa questão de relação com a mãe. Pode ser um tema que diz respeito ao pai. Pode ser que diz respeito ao dinheiro, ao trabalho, aos relacionamentos de forma geral. Então, antes de querer achar um culpado ou dizer que é assim, eu preciso entender qual é a situação e decidir fazer diferente depois que eu começo a tomar consciência. Quando eu percebo, nesse caso aqui que eu disse para vocês, que eu sentia que a minha mãe não tinha sido olhada pela sua própria mãe, que eu não fui olhada pela minha mãe porque minha mãe estava ocupada olhando para minha avó. E percebo que eu estou tendo dificuldade em relação com a minha filha, como eu mudo essa situação? Continuando olhando para a mãe e dizendo que eu não recebi o suficiente, ou dando o que eu não recebi para a filha? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Faz sentido? E quando eu coloquei esses bonequinhos aqui, eu estou falando da minha própria história. Eu estou falando da minha história, gente. Eu tinha muita dificuldade com a minha filha mais velha. Eu era muito brava com ela, só cobrava, nunca elogiava. O que que a minha mãe fez comigo? A mesma coisa. E depois que eu comecei a estudar constelação, eu percebi que a minha avó fazia a mesma coisa, porque a minha bisa era muito brava, era muito autoritária, não teve amor ali. Teve cuidado, mas não teve amor. Elas não receberam. E não dá para dar aquilo que eu não sei, a não ser que eu decida de forma consciente, que foi o que eu fiz. Né? Hoje mais cedo, mais tarde não tem, né? Hoje mais cedo, eu estava ali num chamego gostoso com a minha filha, né? Ela disse: "Ah, eu preciso da sua ajuda para fazer um trabalho." Falei: "Ah, hoje eu não vou poder não vou poder te ajudar no trabalho, não. Hoje eu tenho compromisso com as minhas mulheres e você vai ter que fazer seu trabalho sozinha." Aí ela deu uma risadinha assim e disse assim: "Ah, mas eu gosto tanto de fazer trabalho com você." Isso é agora. Faz 2 anos. Antes não. Se eu via que ela vinha para um canto, eu corria para o outro. Porque era mais fácil. Entende?
Assim eu mudo uma situação. Assim eu mudo uma sentença. Assim eu mudo uma sina. Assim eu mudo um destino, independente do que foi. E quando eu disse para vocês lá no grupo que hoje eu ia falar dos benefícios de se usar a constelação na sua vida, é sobre isso. É sobre aprender aquilo que a constelação traz para mim, mas no sentido de me libertar, não de me aprisionar. Se vocês ouviram ou sabe de alguém que fala de constelação no sentido de te aprisionar a alguma sentença, desconfie. A constelação se propõe a trazer paz para a nossa vida, harmonia, leveza. Quando eu começo a olhar para essa questão de pertencimento, onde eu faço coisas parecidas para pertencer, a constelação está me dizendo, na verdade, que eu posso fazer diferente e que mesmo assim eu vou continuar pertencendo. Quando a constelação traz para mim que eu preciso respeitar a hierarquia, que assim a vida flui, porque sem ordem não tem progresso, e quando eu não consigo tomar o meu lugar, eu vou atrair para mim confusão, briga, disputa. E a constelação traz para nós também um terceiro princípio, que é o equilíbrio no dar e no receber. Eu recebi a vida, logo eu faço algo de bom com ela, que é o que o texto que eu trouxe para vocês aqui fala. E se eu recebi algo de bom e faço algo de bom com isso, a pessoa que faz também tem desejo de fazer. Hoje aqui em casa também nós fomos agraciados com um presente que eu adoro. Esses dias o meu marido levou na casa de uma vizinha aqui umas broinhas de milho. Aí hoje eu cheguei em casa e tinha pamonha que eles tinham devolvido. Sabe assim? Aquela coisa de antigamente, que você dava uma coisa para o vizinho e o vizinho sentia a necessidade de dar algo também, ou de não devolver o pano de prato vazio. Sabe essa história do interior? Isso tem a ver com a lei do equilíbrio, a troca. E quando eu não faço isso na minha vida, as coisas começam a pesar. Porque quem dá demais vai para uma posição superior àquele que recebeu muito. E geralmente, aquele que recebeu muito vai embora. Por que que vai embora, Fabrícia? Porque a nossa alma não aceita ser devedora. Se eu entro numa relação já com alguém que só quer dar, ou mesmo também acontece quando eu quero só receber, 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 e nunca dou. A pessoa vai embora. Mas é sempre assim? A gente precisa olhar o caso concreto. E quando a gente coloca uma constelação, independente de ser individual, eu recebi uma pergunta essa semana lá no individual, que eu achei bem legal. A pessoa perguntou para mim assim: como é feita a constelação? Então, a constelação ela pode ser feita em grupo, do jeito que a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, online, ou ela pode ser feita presencial, com pessoas. Ela pode ser feita de forma individual, usando bonequinhos, presencial ou online também. Ela pode ser feita usando caneta, post-it. O meio, ele não importa. O que importa é o como. Como? E a constelação familiar que Bert Hellinger criou, ela olha se tem violação nessas três leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Assim. Na semana passada, a gente fez constelação. Posso usar você de exemplo, Maria? A Maria trouxe o sintoma da carência. E por que que havia carência nela? Porque tinha uma desordem ali. Ela achou que tinha sido deixada, mas na verdade a mãe também tinha sofrido com aquela situação. E quando eu olho que eu não sou só eu que sofri, as coisas começam a tomar lugar dentro de mim.
E provavelmente a mãe dela também teve um monte de irmãos. E não recebeu. E não recebeu. E aí a vida é tão justa, tão justa, tão justa, que por conta das suas dores, ela teve só uma filha. Faz sentido, Maria? Quando eu tenho medo, quando eu vivi aquilo, eu tento evitar aquilo, sabe? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Então, se eu venho de uma família onde tinha muitos filhos e ali faltou carinho, atenção, cuidado mesmo, não dava tempo. Logo, eu decido inconscientemente que eu vou ter só um filho ou não vou ter filho nenhum, que é o caso das pessoas, às vezes, que têm dificuldade de engravidar. Teve um trauma tão grande na sua vida que ela decide inconscientemente não ter filhos, não gerar. Já que eu sofri tanto, que é o caso de uma mulher que eu atendi uma época dessas, já que eu sofri tanto, eu também não vou gerar. É melhor não ter filhos. É melhor não ter nascido. Esse é um caso concreto. Entendeu? Então, agora nós vamos chegar aqui. Vamos tomar força desse campo com 16 mulheres. Acho que só tem mulheres hoje. Para a gente poder servir. Lembrando que a constelação é assim, é da mesma forma que aquela música de Santa Teresinha. Eu dou e também recebo. Quando a gente for abrir o campo, que a gente for começar a constelação, eu vou pedir para algumas pessoas representarem. E aquelas que não representam, mas que ficam assistindo, muitas vezes pegam carona. E agora, nessa meditação que eu vou fazer com vocês, eu gostaria que vocês pensassem em uma situação específica. Algo que você gostaria de transformar na sua vida. Uma situação. E você vai intencionar essa situação para que você leve alguma coisa daqui hoje em benefício dessa sua situação. Combinado assim? Fica bom? Porque é sempre assim. Quando a gente dá, a gente recebe. Às vezes a gente acha que está fazendo um bem danado para aquela pessoa, mas quem mais está sendo beneficiado somos nós. Sabe quando a gente faz algo de bom para alguém, uma caridade, alguma coisa, que você dá, mas que você parece que fica mais feliz do que aquela pessoa que recebeu? É mais ou menos isso que a gente vai vivenciar aqui. Quando eu sirvo um campo, eu também recebo. Não é só aquele que é constelado. Porque às vezes você diz assim, nossa, mas a Fabrícia vai constelar só 2 pessoas por noite? Ela podia constelar mais. Não, fica tranquila. Você vai receber também. A sua porção vai ficar separada. É assim. Então agora eu quero te convidar a descruzar os braços, as pernas. Coloca o pé bem firme no chão. E olhando para esse texto do Bert, ué, eu desmarquei? Vamos ver se eu acho. Olhando para essa questão de agradecer, vamos fazer esse movimento hoje de agradecer a vida. Porque enquanto eu não consigo agradecer a vida que eu recebi, que teve como portal meu pai e minha mãe, eu vou ter dificuldade em receber todas as outras coisas. Eu vou ter dificuldade em agradecer. Sabe aquelas pessoas que parecem que são ingratas? Que você dá alguma coisa para ela e ela age como se aquilo fosse obrigação sua? Sim. Essa pessoa acha que as pessoas devem para ela. E tá tudo bem. Ela ainda não conseguiu tomar a vida que ela recebeu. E tá tudo bem também. Mas você, sabendo disso, pode agir com misericórdia com aquela pessoa e dizer: faço porque quero, mas eu não fico esperando nada em troca. Porque geralmente essa pessoa está na dor e ela não consegue mesmo agradecer. É assim. Mas vocês que estão aqui, estão aprendendo essas coisas novas, vão poder ser um pouquinho mais grata a partir de hoje. Começando pela sua própria vida.
E aí depois eu vou expandindo. Eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelo lugar que eu moro, pelo lugar que eu trabalho, eu agradeço pelo dinheiro que eu recebo, pelo aquilo que eu faço, eu agradeço a casa que eu tenho, eu agradeço o meu marido, agradeço porque ele me proporcionou o prazer de ser mãe. Hoje eu estava conversando mais cedo com meu marido de uma mulher que eu conheço que está grávida, que esperou 17 anos para engravidar. E eu me emocionei muito com a história dela. Quando eu fui engravidar da minha terceira filha, eu esperei 8 meses. E parecia ser, sei lá, 80 anos. Imagina esperar 17 anos, de verdade. Né? E eu também louvo por isso hoje, né? Pela vida dessa pessoa que pôde realizar o seu sonho. E que você possa intencionar agora. O que você veio buscar aqui hoje? Fecha os seus olhos. Respira bem fundo. E vai se conectando com o seu corpo. Não sei se a Cleide chegou, tá? Especialmente a Marilene e a Cleide, que vai constelar. Se permita estar aqui em conexão com esse campo e comigo. Eu peço permissão para entrar um pouquinho na vida de vocês hoje. E assim você vai soltando todo o ar pela boca, inspirando pelo nariz. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Como se quando você inspirasse uma energia branca entrasse. E ao expirar pela boca, uma energia mais escura sai. E assim você vai se despedindo de tudo aquilo que você não precisa mais. Vai fazendo esse movimento 3 vezes. Inspira clarinho, solta pela boca um pouco mais escuro, se despedindo daquilo que você não precisa mais. Inspira, solta. Inspira, solta. Se for possível, leve o seu queixo em direção ao peito. E se coloque numa posição de extrema gratidão. E diz sim, muito obrigada pela minha vida. Eu sou grata por tudo que eu recebi. E me abro para receber tudo aquilo que está disponível para mim. E sinta como se você se colocasse agora diante de uma grande fila. E você vai para a ponta dessa fila. Talvez esteja um pouco apertado aí, mas você vai encontrar o seu lugar. E estando nessa ponta de fila, você vai imaginar que você está no seu lugar de força. Sinta suas pernas, seus pés. Sinta seu corpo, sua cabeça, pescoço. Relaxa agora. Relaxa um pouco. Como se a gravidade agora te empurrasse contra a cadeira. E nesse movimento de estar nessa grande fila, você sente uma presença conhecida do lado direito. Olha rapidamente e percebe que é o seu pai. E se você não conheceu ele, não tem problema. Seu corpo, sua célula, sua alma conhece ele. E junto com seu pai vem todos os homens da sua ancestralidade. O vô, bisavô, trisavô, tetravô, até a 10ª geração. Muitos homens aí. E assim você se conecta com a força masculina. Com poder, com foco, com ação. Sinta como é estar recebendo toda essa energia agora. E logo depois você percebe que se aproxima uma outra pessoa conhecida. Você olha rapidamente e percebe que é sua mãe. E junto com a sua mãe vem sua avó, bisavó, trisavó, tetravó, pentavó, hexavó, aniavó, decavó. 10 gerações de mulheres, todas elas aí atrás de você, te dando amor, carinho, intuição, criatividade, prosperidade, paciência.
E assim você vai se conectando de novo com o seu feminino. E vai equilibrando dentro de você, masculino e feminino. Amor e poder, poder e amor. E de novo recebe a presença do seu pai e de sua mãe em você. Uma presença poderosa. Que faz nova todas as coisas nesse momento. Intenciona lá no seu pensamento aquilo que você veio buscar hoje, aquela intenção. E sinta como se uma luz bem branquinha viesse do céu e se conectasse com você. E você vai entregar para essa luz o seu pedido dessa noite. Respira bem fundo ao entregar. Agradeça. E vai voltando aos poucos. Mexe os dedos, os braços, as pernas. Vai voltando comigo aqui. Tomada por o sentimento de gratidão. Constelação familiar é isso. É uma abordagem que faz nos conectar com aquilo que realmente é, com aquilo que realmente importa, trazendo reconciliação, trazendo amor. Bert Hellinger dizia que a única terapia que cura é o amor. Quando não se tem amor, tem ódio, tem mágoa, tem desavença. E mesmo que você não tenha recebido o amor do seu pai e de sua mãe, você pode se dar amor a partir de agora. Independente das suas feridas emocionais, independente da sua história, você pode decidir hoje se tratar bem, se tratar com carinho. E tratar bem também aqueles que estão em volta de você. Começando pelo seu marido, seus filhos, seus companheiros de trabalho, seus clientes. E logo você vai perceber assim, uau, a minha vida mudou. Não foi a vida que mudou. Foi você. Foi você que mudou. E constelação familiar, então, traz para nós essa possibilidade de mudança, com ordem, com equilíbrio, e, acima de tudo, com aceitação de tudo o que foi. Dos destinos difíceis, dos segredos, das histórias mal contadas, do amor que eu não recebi, das ofensas, das calúnias, das mágoas. E começo a me dar tudo o que eu necessito verdadeiramente, sem esperar nada do outro, porque o outro não nos deve nada. E às vezes, o que o outro faz me toca profundamente, independente se é positivo ou negativo. E aí eu vou ter problema de autoestima. Sabe, pessoas que têm problema de autoestima? Se o outro fala uma coisa que eu gosto, eu fico feliz. Se o outro fala uma coisa que eu não gosto, pronto, o dia acabou, eu fiquei triste. O outro pode falar o que ele quiser. Vai ser sempre a opinião do outro. O que importa é o que eu faço com aquilo que o outro fez. Isso sim. E se eu não estou conseguindo digerir sozinha aquilo que o outro fez, aí eu busco ajuda. Se a minha vida não vai para adiante, é porque algo do passado ainda espera. E aí eu olho, isso tem a ver com pertencimento? Pertencimento é fazer igual apenas para pertencer. Não, não tem a ver com pertencimento. Isso que eu estou vivendo, ninguém na minha família viveu. Opa, isso que eu estou vivendo já aconteceu antes. Uma geração, duas gerações, tem uma prima, outra prima, três primas, quatro primas, tem uma tia, duas tias, três tias, cinco tias com o mesmo problema e eu também? Pertencimento. Vou fazer diferente a partir de agora, porque eu já tomei consciência. É tão fácil assim do jeito que eu estou dizendo? Não, mas é um caminho. Não tem nada a ver com pertencimento, Fabrícia. Aí você dá uma olhadinha para a questão da ordem, que tem a ver com a ordem de chegada. Eu estou respeitando a ordem de chegada na minha vida? Eu respeito meu pai, minha mãe, eu respeito o meu lugar em relação aos meus irmãos? Eu sou a mais velha? Não sou? Quem é o mais velho? Quem é o mais novo? Eu sou qual? A segunda, a terceira, a quarta? Eu me coloco no meu lugar e paro de me intrometer com os outros. Cuido da minha vida. E depois que eu caso, eu não vou ocupar o lugar de mãe do meu marido.
Não, ele já tem uma mãe. Ele quer uma esposa. Se eu for ocupar o lugar de mãe do meu marido, isso vai dar problema. Ou se eu quero ocupar também o lugar de filha do marido, também vai dar problema. Se eu quero mandar na família do marido, isso vai dar problema. Se esse marido já teve uma mulher e eu não respeito essa primeira mulher dele, ou se eu já tive um marido e tenho raiva desse meu primeiro marido, eu também não vou ser feliz com o segundo marido. Se esse meu marido tem um filho com uma outra mulher, aquele filho veio antes de mim, eu preciso honrar aquele filho que veio antes de mim. Vocês estão percebendo? Se eu chego num ambiente de trabalho e tem ali uma pessoa com 15, 20, 10, 30, 5, 2, 1 ano ou dia a mais de trabalho que eu tenho que respeitar que ela chegou antes. Não é chegar por último e tentar sentar na janela. Chego de mansinho, querendo entender o que aconteceu, o que não aconteceu, como é que eu posso ajudar. Aí o negócio flui. Agora, se eu cheguei e já quero mandar, conflito vai surgir. Depois a gente olha para a questão de equilíbrio. Eu estou equilibrando dar e receber? Eu já recebi a minha vida? Já consegui olhar para os meus pais e agradecer a vida? Consigo olhar para o meu marido e agradecer que ele me fez mãe? Consigo agradecer o meu trabalho, a minha profissão, o meu ambiente de trabalho? Eu consigo agradecer os meus clientes, sou grata por eles, rezo por eles alguma vez na vida? Aí o negócio flui. Porque tem equilíbrio. Mas se eu quero só receber ou só dar, vai gerar desordem. E vai gerar confusão, briga. E junto com tudo isso, eu vou trabalhando esses 3 pilares, colocando em prática na minha vida, mas sempre no sentido de trazer solução. Se ele traz peso, se ele traz confusão, não pega para você. Deleta. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu não entendi direito. Acho que aquela pessoa me falou uma coisa que não está casando aqui, não. Porque a Fabrícia falou que a constelação traz paz, se isso está me tirando o sono, não é o trabalho da constelação. Se não trouxe paz, e quem já constelou aqui, e já constelou com uma pessoa séria, com uma pessoa que realmente estuda e está preocupada com a vida da outra pessoa, sabe que todas as vezes que a gente constela, eu vou perguntar aqui para Cândida. Se você puder falar, Cândida, Cândida não é uma cliente esporádica. Quando você constelou, qual foi o sentimento? Aí, ó, foi um sentimento de muita paz. Eu me senti extremamente leve. Não tem palavra que descreva outra. Foi leveza mesmo. Tá bem, é isso. Leveza. Isso é constelação de verdade, gente. É algo que me traz leveza. No primeiro momento, pode me trazer um pouco de confusão, assim, não entendi direito, mas aí eu durmo, acordo, falo, nossa, uau, é aquilo mesmo. Aí eu mando uma mensagem, porque Não sempre é. acontece assim, às vezes. A pessoa não entendeu no primeiro momento, mas no outro dia ela manda uma mensagenzinha. Agora faz Eu ia sentido aquilo falar, que você mas no disse. meu realmente ficou muito claro. Ah, Assim, eu sim. consegui realmente ver. É porque tem algumas E, pessoas que têm e ver. resistência e tá tudo bem. Mas se aquilo, obrigada. Mas se aquilo que eu ouvi da consteladora, aquilo que eu vi no campo foi pesado, trouxe dor, não é constelação. Mexeu os sentimentos, misturou as coisas ali, o meu com o do representante, o meu com o da própria consteladora. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. É assim. Constelação traz fluidez para a nossa vida. Ela traz uma visão daquilo que eu não consigo ver sozinha. Tá ali na minha cara, mas eu não estou conseguindo ver. E aí, com a ajuda das pessoas ou do boneco,
eu começo a entender aquilo de uma outra forma, como no caso da semana passada com as duas pessoas que constelaram. Elas conseguiram olhar a situação delas de uma outra forma. Antes tinha dor, pesar, crítica, e ao olhar aquilo de um outro ângulo, aquilo traz paz, traz leveza. E aí a vida começa a fluir. É rápido? Não. Mas ela começa a tomar forma com o tempo. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Isso é constelação. Constelação, a sua... como é que eu vou dizer a palavra? Esqueci agora. A tradução exata de constelação familiar é colocação familiar ou posição familiar. Então, a constelação traz para mim uma posição, uma colocação que traz ordem. Quando eu coloquei aqui para vocês as mulheres que todas olhavam lá para o passado, e eu mudo a posição da segunda, olhando para a filha, qual é o sentimento? Qual o sentimento que vocês têm quando vocês olham essa imagem aqui? Lembrando que aqui está a vida, ou a vida está aqui, e todas elas estão olhando assim. Qual o sentimento que vem? Vocês podem escrever no chat para eu ler. Qual o sentimento que vem assim no seu coração agora, quando você olha para essa imagem? E eu sei que muitos de vocês têm essa questão. Porque vocês não foram atraídas aqui para a minha aula à toa. Vocês foram atraídas porque vocês têm dores parecidas com as que eu já curei. Ou que eu estou curando. Dizem para mim, que eu quero saber. Qual o sentimento quando vocês veem essa imagem? Paz? Incômodo, angústia, infelicidade, aperto. Uhum. E quando eu faço isso aqui? O que muda? Muda alguma coisa ou não? Quem escreveu lá que estava incomodada? Quem disse que estava angustiada? Quem disse que era uma imagem de infelicidade, aperto no coração? O que sente quando vê essa nova imagem? Só que para essa pessoa que fazer isso, ela precisa decidir. Ela precisa abandonar aquele velho padrão e começar a fazer assim. É uma decisão diária. É todo dia fazer diferente. É no começo, por exemplo, não gostar de abraço, mas abraçar mesmo assim. É não se incomodar em perguntar como é que foi o dia, como é que foi a aula, mas mesmo assim perguntar. É colocar lá no despertador do telefone que tem que, uma vez na semana, sentar do lado dela no sofá. Mesmo sem gostar, mesmo sem querer. É se forçar. Aí eu mudo uma situação, entendem? Aí eu mudo uma situação. Uma coisa que me chamou bastante atenção essa semana, eu estudo bastante, toda semana quase eu estudo alguma coisa nova. E agora eu tenho estudado bastante sobre finanças, porque eu tenho recebido várias pessoas até hoje, acho que uma aqui, esse é o tema. Para eu mudar uma situação referente às finanças, eu preciso começar a controlar ela, porque se ela está me controlando, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Preciso começar a controlar. Como? Com planilha. Ah, não sei fazer planilha. Com caderno. Anotando verdadeiramente tudo que você deve, todos os compromissos. Se você é CLT, você tem que fazer o compromisso do mês. Se você trabalha com diárias do dia,
ou da semana, você tem que começar a controlar tudo que entra e tudo que sai. Só assim eu mudo essa situação. Porque se eu fizer oração, novena, constelação, começar a fazer trabalho extra e não controlar, eu vou continuar sendo controlada. Não adianta constelar. A constelação traz uma visão. E depois daquilo eu tomo uma decisão e começo a colocar em ação. Aí eu mudo. Aí eu mudo. Qualquer situação precisa de decisão e depois ação. Qualquer, né? Então agora nós vamos abrir para a constelação. Vocês querem fazer perguntas sobre o que eu falei aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Tá bem. Alguém quer perguntar, falar? Sim. Mudar, controlar. Uhum. É isso. Então, eu vou abrir o microfone aqui da Marilene, que já está renomeada. Ela vai falar um pouquinho o tema dela. E aí a gente vai escolher os participantes. Depois que eu renomear os participantes, as demais desligam a câmera e prestem atenção. Tá bem? Lembrando que a gente sempre pega carona, porque os nossos problemas são parecidos. As nossas dificuldades são parecidas. Já está com o microfone ligado, Marilene? Acho que sim, Tá bem, então. Boa noite, tudo bem? tudo bem. O que que você quer constelar? Então, depois que você falou, eu tinha falado para você uma coisa, aí depois que você colocou aí para mim, é, eu quero constelar o abandono. O abandono. Pode ser? Pode ser. O abandono. Esse abandono você sempre sente ou sente às vezes? Na verdade, assim, veio mais na hora que você falou, assim, eu achava que era um sentimento de rejeição, mas na hora que você falando aí, veio mais forte o abandono. Uhum. É. E quando eu me sinto abandonada, logo o abandono É. também. Aí Aham, as coisas começam a fazer sentido, né? aham, E às vezes eu preciso dar no corpo, eu dou um lugar no corpo para aquilo que eu não consigo dar no coração. Aí sim, isso traz uma chave, não com peso, mas com uma uhum, possibilidade de fazer diferente. À medida que eu vou dando lugar para aquela pessoa no coração, eu passo a não ter necessidade mais de dar no corpo. uhum. Olhando aqui, quem que você escolhe para representar você? A Cris, A Cris. Quem é a Cris? Cadê a Cris? a Cris de Carapó. A Cris pode representar? Pode? Tá. Mas aí eu vou pedir para você ficar em pé. Você pode ficar em pé? Eu? A Cris. A Cris é o eu. É, porque deitada não dá. Tá. E aí alguém para representar a rejeição ou abandono? Pode ser, não tem problema. A Eliane. Quem? A Eliane, Agora, qual é a Eliane? Eliane Aparecida? aqui de Carapó. Tá. Você consegue ficar em pé, Eliane? É. O eu tá mudando de lugar, tá andando? Tá tudo bem aí, amada? O que que aconteceu com você? Me fala. Liga o microfone, Cristiane.
Eu só vou pegar o carregador no carro, só pra não ter risco de acabar a bateria, mas eu já tô entrando em casa. Tá bom. Mas você teve impulso de sair andando? Tive. Uhum. Tive. Tá bom. E quando você deu essa risadinha para mim aí, você escolhe um número de 1 a 10, qual você escolhe? 7. 7. Marilene, o que que aconteceu com você quando você tinha 7 anos? Mais ou menos. O que que aconteceu com você, seus pais? A gente tinha 7? Uhum. Ali entre 6 e 8, mais ou menos nessa idade. Algo que você lembra. Meu Deus. 6 e 8 anos? Uhum. Eu lembro, meu Deus. Essa idade eu não lembro, assim. Alguma coisa que vem Sete na sua anos. cabeça. Alguém ficou doente, alguém viajou, alguém morreu, alguma coisa que te fez se sentir abandonado. Ah, a minha irmã mais velha casou, que era que cuidava de mim, na verdade. Casou. E ela que cuidava da gente, que a minha mãe trabalhava na roça, né? Assim, foi o que aconteceu mais de mais forte, foi isso. Ela foi Assim, embora. que eu lembro, porque eu tinha essa idade. Ela foi embora, casou e foi embora. Ela que cuidava da gente, para minha mãe trabalhar. Ela não te levou. Uhum. E depois disso, você teve dificuldade em confiar nas pessoas, porque elas vão embora. Na verdade, ela era, assim, ela era muito boa com a gente, né? Ela cuidava da gente para a mãe trabalhar. Tá, mas não é isso que eu perguntei. Eu perguntei assim: depois disso, você teve dificuldades em confiar nas outras pessoas. Na verdade, eu tinha outra irmã que ficava com a gente, só que ela era muito brava com a gente, sabe? Tá. O Ela meio que judiava da gente, assim, sabe? que que você está sentindo, Eliane? Além do sono, muito desinquieta e o braço direito está muito pesado. Marilene, é você que se sente abandonado ou é você que abandona as outras pessoas? Eu abandono? É uma pergunta. Eu não me envolvo, Não. eu não me entrego, eu espero, eu recuo, eu fico sempre na defensiva. Pode ser. Tem uma coisa que chama movimento do amor interrompido. Quando eu. Isso pode ser com o pai, com a mãe ou com alguém que eu elegi que cuida de mim. E essa pessoa cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, e de repente ela vai embora. Ou ela some por um tempo. Ou no seu caso, ela casou e foi embora. E ela não me levou. E uma criança, ela não entende que não levou porque não podia. Ela simplesmente entende que não me levou, que me deixou. E aí eu me recolho. Uhum. E todas as vezes que eu sinto que alguém também vai me deixar, eu me recolho. E aí, por medo de não ser deixada, eu me recolho. Eu espero. Eu fico sempre na defensiva. Eu sou a pessoa fria, que as pessoas costumam dizer. Eu não demonstro sentimentos, porque eu tenho medo. Vai que eu confio nela e ela vai embora de novo. E aí eu faço isso com o marido, com os filhos, com o Não, trabalho, mas eu não sou assim. Eu não sou assim com com as meus filhos. amizades. Deixa eu terminar. Eu sempre espero que a pessoa venha. Eu nunca vou. Eu nunca dou o primeiro passo. E quando eu vou, é como quase que o meu corpo paralisasse, porque eu tenho medo. Faz sentido? Faz. É. Isso chama movimento do amor interrompido. E como seria, então? Agora eu vou colocar a irmã. Quem que pode ser a irmã? Quem que você escolhe para ser a irmã?
Eu não sei o nome de mais ninguém. Elidiane, pode ser? Pode ser a Lidiane? Cadê a Lidiane? Renomeia aí e coloca irmã. O que que o eu sente quando entra a irmã? Eu acho que é a Simone. O que que você E sente? a Você Cris? consegue, a Não, Cris, você consegue olhar para a irmã? não, Não, não. Tem uma negação ali. Você tem mágoa dela? É. sim, Você está olhando para baixo. Sua vontade é de olhar para baixo? sim. Uhum. E o que que o abandono sente quando a irmã entra? Eu sinto incômodo e coceiro nas duas mãos. E como seria então, Marilene, você falar para sua irmã? Eu não sabia. Agora eu já sei. Sei também que você não podia me levar. Era a Você me sua. repetiu? Não, só ouça como é isso. Era a sua vida, não a minha. Mas eu me senti rejeitada e abandonada. E por medo, hoje eu faço o mesmo. Rejeito e abandono as outras pessoas. Porque eu tenho medo. Como é que o eu sente isso? Alívio. Um alívio? E como seria para a irmã dizer para o eu? Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu sinto muito. Eu não sabia. Você só é minha irmã. Você é só minha irmã. Não tenho responsabilidades com você. Não tenho responsabilidade com você. Mas no meu coração você sempre vai ter um lugar. Mas no meu coração você sempre vai ter um lugar. Eu sinto muito. O Eu sinto muito. que é que o eu sente? Ainda tá vazio. Diz para ela, eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Ninguém me explicou que você ia embora. Ninguém me explicou que você ia embora. E eu achei que foi abandonada. Não entendi. E eu achei que fui abandonada. Eu achei que foi abandonada. E isso me paralisou. Isso me paralisou. Como fica agora pro eu? Ainda dói. E o abandono sente o quê? Eu me sinto paralisada, do jeito que ela falou. Será que a Helena pode entrar? Alguém pode entrar? Quem que gostaria de entrar para sentir o campo? Alguma outra pessoa? Pode entrar, Helena? Pode? Vou renomear, você vai ser a mãe. A mãe vai chegar. O que que o eu sente quando a mãe entra?
Um alívio. Conforto. Como seria para... A mãe consegue dizer para o eu? Dá para ligar seu microfone, Helena? O que que você sente? A mãe, É, a mãe. os braços que querem se mexer. Como seria para você falar para ela assim? Eu também não recebi muito amor, não. Eu também não recebi muito amor, não. E a sua falta é minha. Você sente falta de mim. E a sua falta também é a minha. Você sente falta de mim. A sua irmã só foi cuidar da vida dela. A sua irmã só foi cuidar da vida dela. Você transferiu para ela a raiva que tem de mim. Você transferiu para ela a raiva que você sente de mim. Mas eu sinto muito. Mas eu sinto muito. Eu fiz o que eu podia. Eu fiz o que eu podia. E talvez por conta disso você está fazendo a mesma coisa. Talvez por conta disso você esteja fazendo a mesma coisa. Mas agora você é livre para fazer diferente. Mas agora você é livre para fazer diferente. Você é livre de mim. Você é livre de mim. Como é que o eu sente? Fez uma carinha agora? Alívio. E como é que a Marilene fica? Bem, E o abandono? Agora eu tô melhor, mas quando a mãe entrou eu não queria olhar para ela, mas agora depois que ela falou, parece que estão presos. Tá bom. Eu vou colocar aqui mais um elemento para a gente finalizar. Pode ser você, Maria? Maria Aparecida. Eu vou colocar você. Você vai ser Pode. filho. Você tem quantos filhos, Marilene? eu tive dois, o meu mais velho já faleceu e aí eu tenho o Rodrigo agora. Ah, ah. Hum. Para onde que o filho olha? Do nada. Pro nada. Nenhuma das participantes te chama atenção? Não, Não. não tenho vontade de olhar para nenhum. Tá bom. Vou colocar mais um participante. Pode ser você, Leni. O filho que morreu. Maria, abre o olho. Quem te chama atenção agora? A Leni, Marilene, experimenta falar para o seu filho, você está vivo. Você está vivo. E você pode viver só a sua vida. Você pode viver só a sua vida. Deixa o destino do seu irmão com ele. Deixa o destino do seu irmão com ele. Assim você pode ser só você. Assim você pode ser só você. Eu vou ficar bem se você fizer isso. Eu vou ficar bem se você fizer isso. Você não precisa representar ele para mim. Você não precisa representar ele para mim. Eu te libero. Eu te libero. Eu te libero de mim. Eu te libero de mim. O que você sente, filho? Que é a Maria. frição de boca, Tá. Mas o que você sente no seu corpo? cansaço. Hã? Cansaço. Cansaço? É É, pesado? um cansaço.
desânimo, sei lá assim. Tá, mas agora você olha ainda para o irmão que morreu ou não mais? Não, Tá. Vou renomear você de novo, tá, Leni? Já foi o suficiente. Obrigada. O que que o abandono sente quando ouve tudo isso? Agora eu fiquei mais tranquilo, mas quando a Cida entrou, o filho entrou, eu tive as pernas não paravam de ficar mexendo, mas depois que a Marilene falou pro filho, parece que deu Ele até também se sente abandonado, Marilene. O filho vivo se sente abandonado. Vou fazer um exercício com você, Marilene. Ah, tem dois papéis na minha mão, você tá vendo? Uhum. Deixa eu dobrar eles de uma forma igual para não ficar diferente. Só um pouquinho, tá, gente? Qual dos dois te chama mais atenção? Dessa aqui, dessa mão. Da sua Esse mão direita. ou É, esse? da mão direita. Da Esse. sua mão direita, isso. Ah, tá bom. Filho que tá vivo. Dá para ver? Aham, Eu sim. coloquei vida e morte. Aham, Ui, tá ruim aqui. aham. Dá para ver. Tá bom. Olha para o seu filho, então, e diz para ele. Agora eu sei também que você se sente abandonado. Agora eu sei também que você se sente abandonado. E vou tentar fazer diferente a partir de agora. E você pode fazer diferente a partir de agora. Eu também vou tentar fazer diferente. Eu também vou tentar fazer diferente. Você pode deixar o meu destino comigo. Você pode deixar o meu destino comigo. Como a mãe se sente depois de ouvir isso? Tá sem microfone. Causa um alívio. É aliviante. Que bom. E o abandono? eu senti uma paz. Tá bom. A irmã não tem nada a ver com isso. Tá bom. Pode sair, irmã. Obrigada. O eu sente como? Um alívio, mas ainda tem um vazio. Tá bom. É com o tempo. Vai ter que tomar essa criança agora, Marilene. Se ocupar de tomar a sua criança. E dar para ela o que você acha que não recebeu. Dá Uhum. carinho, dá amor, dá atenção. Assim vai se curando. Acho que a Leni faz massagem reparentalizadora. Você pode se informar depois com as meninas. Elas já fizeram em mim uma vez. Tá bem. Cura jornada, não é episódio. É isso. Muito obrigada às participantes. Foi suficiente, Marilene? Foi, Depois você me manda um relato de como foi para você fazer constelação aqui no em grupo online. tá bom. Sabe, vocês sabem renomear ou não, meninas? não. Tá. Eu renomeei a Helena. Como é que é o nome do eu, que eu não lembro? Cristiane. Ah, Cristiane normal? Aham. Não. Cristiane. Maria. Ah, já tá.
É isso, Marilene. Muito obrigada, querida. Obrigada, professora. Isso é constelação. Agora vocês podem tomar água, se tiverem água aí. Agora vai ser a Cleide. Cleide, liga seu microfone e a sua. Já estão ligados. Tá. Tudo bem? O que que acontece? Pode falar um pouquinho rapidamente? Eu sei que você já falou lá para mim, mas só para as meninas entenderem. Tá? Então, o que eu quero constelar é situação financeira. Se você me permite falar rapidamente, né? É porque é uma questão de geração em geração. Eu venho daquela questão de guerra, de colonos Ah, que vieram. fala só de você. Da historinha não quero saber. Não, tá bom. Então tá. Basicamente assim, a família vai numa ascensão, numa situação boa, A né? família é quem? A minha família, então você falou aqui para falar de mim, né? Então não Mas fala da qual história. família? Eu, meu esposo e as minhas filhas, Ah, tá bom. né? Vai numa ascensão. E aí acontecem coisas assim, bizarras, literalmente isso, bizarras. Uhum. Que esvai isso, porque nós temos essa questão de fazer planilha, de anotar, de ter um certo controle. Mas aí essa situação que vem, ela bloqueia tudo, acaba com tudo aquilo que a gente fez, entendeu? É um Entendi. castelinho de cartas. E quem é o mais descontrolado financeiramente? Descontrolado, assim. Eu não sei o que você pensa ou fala agora para mim sobre descontrole, né? Quem não controla Porque muito dinheiro? Quem tem mais dificuldade de controlar o dinheiro? Ou que reclama que o dinheiro vem pouco? quem, vamos dizer assim, meu esposo não gosta muito de olhar para a situação financeira. Uhum. Tá bom. Por causa disso, porque assim, eu vim de uma questão que eu estava equilibrado, que eu consigo realizar as coisas e deu esse descontrole por conta dessa situação externa e aí eu não quero ver. Os dois trabalham. Sim, Tá. Vamos olhar para você, tá? Porque ele é igualzinho você. tá Muitas bom. vezes a gente tem facilidade de falar do outro, mas quando a gente fala do outro, a gente fala mais da gente, tá? Beleza. É. Respira um pouquinho. Quem que você escolhe para representar você ali? As meninas que estão com a câmera desligada, pode participar ou não? Só para eu saber. Quem quiser participar, pode ligar a câmera de volta. Eu escolho a Maria Aparecida. Maria Aparecida. Pode ser Maria Aparecida. Pode. O eu. Tá tudo bem aí, Lidiane? A Lidiane tá tendo um treco, parece. Quem que você escolhe para ser o dinheiro? A Eliane. Eliane Morena, tá com a mãozinha na cabeça. Pode ser você, Eliane? Pode? Se vocês puderem, vocês fiquem em pé, por favor. O que que o dinheiro sente? O dinheiro é a Eliane. Estagnado. Hã?
Estagnado, confortável. Uhum. Você consegue olhar para o eu? Não, nem tô vendo. Tá bom. Com Vou que você procurar. trabalha, Cleide? Eu sou terapeuta. Ah, você é terapeuta? Sim. Tá bom. Achei. Pode participar, Rosângela Dias? Pode? Posso. Você vai ser os clientes. Tá. O eu, olha mais para quem? Para o dinheiro ou para os clientes? Dinheiro. Uhum. O que que os clientes sentem quando ouvem isso? Desconforto. Uhum. O que que o dinheiro está sentindo? Um estresse. O quê? Um estresse com essa, sei lá, um estresse. Uhum. E o que que você sente, Cleide, quando você olha para elas? Para você, para os clientes e para o dinheiro. Tá, vamos lá. Quando eu olho, você quer falar assim, eu estou olhando o eu, que é a Maria. Agora você mesmo. O que você sente quando você olha para as três aqui? Qual que é o sentimento que vem aqui em você? Pode parecer engraçado, mas olhando para mim, para o dinheiro e para os clientes, eu sinto alegria. Uhum. Quantos anos você tem? 12. Tô com vontade de ficar rindo. Quando você tinha 12 anos, Cleide, quem te dava dinheiro? Meus pais, Os dois trabalhavam? sim, Quem? mas eu já gostava de empreender. Então eu fui atrás de fazer folheado de sapato, sabe, mocassim? Uhum. E foi uma fase gostosa, porque eu passava a tarde fazendo, de manhã eu estudava e à tarde eu fazia folheado para ganhar um dinheirinho. Um dinheirinho. Uhum. Como é que você olha para o seu pai? E aí eu vou escolhe alguém para ser seu pai. Ah, a Cândida. Pode ser você, Cândida? Como você olha para o seu pai, Cleide? Sim. Seu pai é vivo? Não, faz 2 anos que ele está no andar de cima. Tá bem. Quando você pensa no seu pai, lá da infância, como você olhava para ele? Você consegue lembrar? Talvez nessa época Sim. lá de 12 anos? Há um homem batalhador que me ensinou que ia ser um líder, sabe? Eu via no meu pai, assim, um homem muito à frente e vencia os obstáculos. Uhum. Mas ele tinha dinheiro ou ele tinha de dinheirinho? Essa era uma questão, né? Assim como eu, ele ganhava muito e de repente vinha alguma coisa bizarra e tirava dele. Uhum. O que o dinheiro sente quando ouve isso? Me deu um cansaço. Abri a boca de sono. E o pai sente o quê?
Tá desligado seu microfone. O coração fica meio acelerado. Uhum. E você gosta do que você ouve? Sim, Eu, Você gosta? Quando ela disse que você ganhava e perdia? ai, agora já me deu uma frieza. Respira. E ouça, como é isso? Meu pai ganhava e perdia todo o dinheiro, de uma forma bizarra. É ruim. É como se paralisasse assim, algo meio frio, uma sensação fria. Uhum. E quando você olha aqui na tela, qual dos participantes te chama mais atenção? o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Quem pode entrar? Hum, Mais alguém pode entrar? Lidiane, é o vô, o pai do pai. Porto. Para todas aquelas que são prestadoras de serviço, quando eu olho para o dinheiro corre de mim. E o cliente fica mal, porque ele não se vê visto. Ele se sente usado. E ele vai embora. Ou ele compra e não paga. Faz sentido isso para você, Cleide? Fazer sentido faz, mas não é o que acontece. Os clientes É, vêm em abundância? eles vêm, permanecem. A minha filha até dá risada, que ela fala assim, nossa, minha mãe arranja pessoas para serem tratadas na praia, né? Ela fala assim que eu sou terapeuta de 24 horas, que eu não paro de trabalhar nunca. E Eu você gosto cobra muito quanto? do professor. R$ 150 a minha sessão. Como é que o dinheiro se sente? Ouvindo esse Exausto. jeito que ela fala? Exausto. Exausto. E os clientes? Não consigo nem falar. Coça a garganta, a cabeça fica pesada. O vô olha para quem? Dinheiro. Meu lado direito aqui chega, levantou um calombo, assim, de tão pesado que tá o lado direito. Muita dor. No ombro e no pescoço, assim. E cansaço. O que que o pai sente? Dor nas costas. Era como se tivesse um peso, carregando um peso. E o eu sente o quê? O meu braço direito tá doendo muito. Uhum. Demais. Cotovelo, sei lá, uma dor estranha, de repente. Fecha seus olhos um pouquinho, Cleide. Respira bem fundo. Imagine atrás de você aquela grande fila. E percebe, dos dois lados, quem te chama mais atenção? O lado direito ou o lado esquerdo? Lado esquerdo. Uhum. Quem tinha dinheiro? Os homens ou as mulheres na sua família? Os dois. Ué, mas se eles tinham dinheiro, por que você disse que todos eles tinham problema com dinheiro? Porque eles ganham e perdem.
ganha e perde, vive numa gangorra. E aí você faz igual, para pertencer. Talvez. E aí tem uma coisa que eu vou te falar agora, e vale para todas as outras que estão aqui. Presta atenção, Maria, no que eu vou dizer. Você quer ganhar dinheiro ou você quer fazer dinheiro? Maria. Fazer dinheiro. E você, Cleide? É bem engraçado porque eu quero fazer e ganhar. Na verdade, você tem que fazer para ganhar. Você falou o tempo inteiro ganhar dinheiro. Quem que ganha dinheiro? Criança. Se eu ganho, eu perco, não perco? Faz sentido. Os homens da sua família eram validados ou as mulheres olhavam para eles com desdém? Porque eles perdiam dinheiro. É que é uma pergunta complicada, porque, como eu disse, né? Eu vejo pessoas fortes, eu vejo pessoas que Como você olha para o seu marido? Com respeito ou com desdém? respeito. Com certeza, respeito e admiração. Mesmo ele não tendo dinheiro? Mesmo. Você não teria abandonado ele no primeiro percalço. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, já vi tanta gente fazer isso. Não estou falando dos outros, estou falando de você. O que que os homens que estão aqui sentem quando ela diz isso? O que que o pai sente? É como se fosse. Não fosse uma verdade. Vem um sentimento como se ela estivesse falando mais algo que ela quer ouvir do que ela realmente sente. E você, avô? Mesma coisa. Uhum. Sabe que quando a gente é terapeuta, a gente conta historinha pra gente, né? Porque a gente começa a conhecer as coisas e às vezes a gente começa a contar historinhas. É mais fácil eu acreditar que eu não tenho dinheiro por conta que a minha família toda não teve e aí eu tô carregando aquela coisa, do que olhar para essa questão da honra. Faz sentido? Em que aspecto? No aspecto de olhar para os homens e para os clientes com respeito. Porque se eu encontro um cliente até na praia, é uma fala de honra ou de desdém? Seja sincero. Acredito que é uma visão minha. Entende, Fabrício? É uma visão minha. Eu entendo, mas De você está que, aqui porque você quer mudar, não é? na verdade, mudar a situação financeira, não é exatamente a Cleide que ela é, porque eu encontrei meu propósito de vida e eu me Ah, sinto mas bem para eu ter aqui. dinheiro eu preciso mudar alguma coisa, porque se eu continuar fazendo tudo igual, não vai mudar. Você não concorda comigo? Bom, aí eu falo, eu gostaria de mudar essas situações bizarras que acontecem. Mas as situações bizarras que acontecem, eu que atraio. Porque eu desdenho, e aí então coisas bizarras acontecem. Porque é a minha postura. Você consegue entender? Eu que atraio isso. E por que que eu atraio? Aí eu tô falando a questão da honra, do respeito. E aí você disse que não. Mas os homens que estão aqui disseram que sim. O que que o dinheiro sente quando eu falo essas coisas? Ela ri quando fala de dinheiro e isso me incomoda,
me deixar chateado com ela. É como se fosse algo banal. E dinheiro é importante. Sabe aquele ditado popular que diz que dinheiro não leva desaforo para casa? É isso. O dinheiro é uma energia e ele precisa ser honrado. Com a mãe o dinheiro vem, mas com o pai o dinheiro fica. E se ele vem e não fica, é porque eu preciso olhar para esses homens. E como seria? Vou fazer só um experimento. A Cleide falar para o pai e para o vô. E eu vou colocar aqui também o marido. Só um pouquinho. Quem que pode ser o marido da Cleide? Quem que quer? Quem tem problema com o dinheiro? Quer entrar no campo? Cristiane, pode ser você? Marido. Pode ficar em pé? O que esse marido sente? Desculpa, eu sou o que mesmo? Perdão? O marido. Nossa, eu já levantei com muita dor. Acho que eu já tô descadeirado. Dor aonde? Nas costas? Posso. Embaixo? É pesado, né? Como seria, Cleide, falar? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu agora vou tentar fazer diferente. Eu agora vou tentar fazer diferente. Todas as vezes que eu receber dinheiro, Todas as vezes que eu receber dinheiro, eu vou honrá-lo. eu vou honrar. E assim eu também vou honrar vocês. E assim eu também vou honrar vocês. Eu vou honrar você, meu marido. Eu vou honrar você, meu pai. Eu vou honrar você, pai. Eu vou honrar você, pai. E eu vou honrar você, vô. E eu vou honrar você. Por mais difícil que tenha sido para vocês, Por mais que tenha sido difícil para vocês, eu agora vou tentar fazer diferente. eu agora vou buscar fazer diferente. Eu vou tentar fazer dinheiro. Eu vou tentar fazer dinheiro. Porque quem ganha não dá valor. Porque quem ganha não dá valor. E por meio do meu servir, E por meio do meu servir, todos os meus dons e talentos, todos os meus dons e talentos, o dinheiro vai vir e vai ficar. o dinheiro vai vir e vai ficar. E agora eu posso olhar para os meus clientes com honra e respeito também. E agora eu posso olhar para os meus clientes com honra e respeito também. Sinto muito dinheiro. Sinto muito dinheiro. Eu vou te honrar agora. Eu vou te honrar agora. E por mais difícil que tenha sido com os meus antepassados, E por mais difícil que tenha sido com os meus antepassados, eu mereço e quero fazer diferente. eu mereço e quero fazer diferente. E agora eu vou colocar a minha criança no lugar dela. E agora eu vou colocar a minha criança no lugar dela. Porque criança ganha dinheiro. Porque criança ganha dinheiro. E adulto faz dinheiro. E adulto faz dinheiro. Trocando Trocando o que eu tenho o que eu tenho pelo que o cliente precisa. pelo que o cliente precisa. E eu vou me permitir, Eu vou me permitir, no meu tempo, no meu tempo, cobrar mais por ele.
cobrar mais por ele. E o dinheiro pode vir e pode ficar. E o dinheiro pode vir e pode ficar. O que é que o dinheiro sente? Quando você começou a falar e ela repetiu, eu me senti melhor, mas mais aliviada. E agora parece que eu consigo olhar mais para ela. Fica mais confortável olhar para ela. Você nem olhava para ela até então. Olhava, mas me irritava. Uhum. Agora ela tá mais próxima, tá diferente. Tá bom. E o eu, sente o quê? Alegria. E os clientes? Tranquilo, Uhum. bem tranquilo. Você se sente vista agora? Sim, E o marido? Alívio. Qual era a sensação antes? Peso. Peso. E o pai? No início eu senti um pouco de indiferença, depois foi ficando feliz e leve, tranquilo ao mesmo tempo. E o vô? O peso das costas foi diminuindo conforme ela foi falando e eu não conseguia olhar para ela. Tipo, como se ela estivesse falando que não fosse comigo. E depois já começou a ficar atrativo e ela me chamou a atenção. Como fica para você isso tudo, Cleide? Muito gostoso. Nossa, assim, eu não me percebia realmente, Fabrícia, desonrando essa parte masculina e nem muito menos o dinheiro. Mas é estranho como faz sentido e depois de ter falado isso para eles, de ter falado com cada um deles, me veio uma paz, Você sabe? tem Assim, dinheiro aí na sua casa? Tem perto de você dinheiro? agora aqui onde eu estou, não. Tem lá na sala. Você quer que pegue? Quero. Muitas vezes a gente fala que quer dinheiro e não tem dinheiro. É incongruente, não é? Hoje eu ouvi mais cedo uma pessoa dizendo que as pessoas dizem que querem ser saudáveis. Aí fica comendo um monte de coisa que não pode. A mágica não acontece. Quanto você tem de dinheiro aí? Isso com R$ 50. E esse aqui é um potinho de moedas que eu uso para pagar a propriedade no final do ano. Tá bom. Pega essas moedas e olha bem para elas assim. Pode pôr na sua mão. E diz: eu agora recebo todas as minhas moedas. Eu agora recebo todas as minhas moedas, Na totalidade. na totalidade, E honro elas. e honro elas Com muito respeito. com muito Dinheiro dinheiro. é uma coisa de gente grande. É uma coisa de grande. E eu permito E eu permito mudar em mim mudar em mim essa visão para o dinheiro. essa visão do dinheiro. Não é dinheirinho, Não é dinheirinho, é dinheiro. é dinheiro. E eu honro o dinheiro do meu cliente. Eu honro o dinheiro do meu cliente. Abençoo Abençoo e consagro. e consagro, Porque é suado para ele. porque é suado para ele. E eu recebo com bom grado. E eu recebo com bom grado. E ele pode ficar. E ele pode. A partir de agora, o dinheiro pode ficar. A partir de agora, o dinheiro pode ficar. Eu me abro. Eu me abro. E todas as outras que querem dinheiro podem dizer a mesma coisa. Eu agora me abro para o dinheiro. Eu agora me abro abro pro dinheiro.
E eu vou cuidar dele de forma consciente, Eu Eu vou cuidar cuidar dele de forma consciente, Consciente. somando, somando, contando contando e honrando. e honrando. É isso. Foi suficiente, gente? Muito obrigada. Vou ir desmarcando vocês. Deixa eu chamar alguém aqui. Ô, Sara! Alguém vai vir aqui? Eu vou ir ali pegar uma coisa e já volto. Vem aqui. Só um pouquinho que eu já volto. Lidiane, renomeia você, ainda você tá com o avô. Eu fui pegar minha Bíblia. Eu não conheço ela tanto assim ainda, mas hoje eu fui fazer uma leitura e saiu uma parte aqui, uma passagem, que eu achei que faz muito sentido com tudo isso. E por isso eu quero dizer para vocês, independente de credo, independente da sua religião, mas eu achei muito forte para esse campo. E quem está satisfeita com o dinheiro que ganha, não é? Quem está satisfeita? Então, lá em Lucas 14, 28, está escrito assim: se um de vós pretende construir uma torre, não senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem com que terminá-la? Não aconteça que, tendo lançado os alicerces e não podendo completá-la, todos os que vêm ponham-se a caçoar dele, dizendo: esse começou a construir e não pôde concluir. Se um rei vai travar batalha com outro, não senta primeiro para avaliar se poderá resistir com 10.000 a quem vem atacá-lo com 20.000. Se não pode quando o outro ainda está longe, envia-lhe uma delegação para pedir-lhe a paz. Assim era para qualquer de vós. Quem não renunciar a seus bens, não pode ser meu discípulo. Mas eu achei muito engraçado, porque muitas vezes a gente fala que quer dinheiro, que quer ter prosperidade, e não olha para o dinheiro, que foi o que aconteceu aqui. O que o dinheiro sentiu o tempo inteiro? Ai, para mim responder? É. Você consegue dizer para a gente o que você sentiu durante esse movimento? Ah, indiferença. É. Então, se é indiferente, ele pode vir, pode ficar, pode ir, não tem problema. Vocês entendem o que eu quis trazer para vocês aqui? E eu achei engraçado, porque isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: tem que fazer conta, tem que calcular, né? Tem que calcular. Ô, Fabrícia, deixa eu falar um pouquinho. Assim, achei também foi muito para mim, porque eu sou promotora de vendas, né? Eu trabalho no rumo de venda já faz 10 anos. E, assim, às vezes acontece isso. E às vezes eu também reclamo que não tenho dinheiro. E quando muda muito rápido.
quando eu começo a agradecer, quando eu começo a notar, quando tudo que eu tenho, aquele mês flui, rende, eu consigo comprar algo que eu queria, diferente, sobra, consigo fazer algo legal, uma viagem, alguma coisa. Mas quando eu não me organizo, quando eu não anoto, quando aqui eu vou por ir, não consigo fazer nada, é só dor de cabeça e preocupação. Isso mesmo. E tem uma questão que eu queria falar agora com a Cleide especificamente. O dinheiro ele precisa ter uma finalidade, né? Muitas vezes, quando o dinheiro vai sobrar, que me dá aquela sensação boa, nossa, esse mês vai sobrar. E eu tenho uma crença limitante de que eu não mereço, porque os meus antepassados não tiveram, algo vai acontecer para eu gastar, para não sobrar. Isso é muito comum. A minha crença limitante faz com que algo aconteça. E quando eu estabeleço, as coisas param de acontecer. Para de acontecer. Né? Eu tenho uma cliente que a história dela é bem peculiar, assim, porque ela fez uma casa, construiu uma casa própria, e ela não conseguiu colocar porta no quarto. Mas ela tinha sonho de colocar a porta no quarto dela. E todos os meses ela falava, vai sobrar. Só que ela nunca falou para quê. Ela não tinha nem coragem de falar que era para a porta. E todos os meses que sobrava, acontecia alguma coisa. Ou era o carro, ou era o cachorro, ou era a geladeira. Eu fiquei, naquela época eu tinha grupo de estudos, e a gente ficou quase um ano. E todo mês acontecia uma coisa com aquela criatura. E um dia, conversando com ela, ela falou para mim assim, eu tenho tanta vontade de colocar a porta no meu quarto, mas eu não consigo. Todo mês acontece alguma coisa, eu não consigo comprar a porta. E eu disse para ela, na sua casa tinha porta? Nos quartos? E aí ela começou a chorar, porque ela lembrou que não, tinha cortina. Então, veja, a nossa lealdade muitas vezes não nos permite realizar os nossos sonhos. Porque se a gente realizar, a gente vai ser diferente. E a gente tem medo de deixar de pertencer. Por isso que eu preciso escrever de forma clara para que eu quero o dinheiro, porque aí ele já vem com aquela finalidade. Fica mais difícil dele se perder no espaço. Porque muitas vezes o meu medo é de sobrar. Sabe aquela loucura que a gente tem às vezes de pegar o dinheiro e dar um furniquito que eu tenho que gastar? E tem gente que até fala, não posso trocar o dinheiro porque senão eu gasto tudo. É por isso, falta de merecimento. E aí eu quero convidar vocês a pensarem e até escrever uma carta depois. Quais coisas eu escutei sobre o dinheiro? Por que que eu não me sinto merecedora de ter dinheiro? Era dinheirinho? Era porque só os homens tinham dinheiro? É porque o dinheiro da mulher é só para as coisinhas dela? Para a brusinha? Para o creme? Porque muitas vezes o que me impede de ter o sucesso que eu quero e que eu posso ter, se os clientes vêm, são as minhas crenças. Eu que atraio aquelas crenças. Aliás, eu que atraio as situações por conta das minhas crenças, porque pensamentos geram sentimentos que geram ação. E ao tomar consciência disso, eu começo a mudar. E aí, se eu tenho um problema com dinheiro, eu tenho que estudar sobre dinheiro. E aí fica a dica aqui para vocês. Segredos da mente milionária. Como é que eu olho para o dinheiro? Qual era o script de vida da minha família em relação ao dinheiro? A minha família tinha sobra ou sempre tinha falta? E às vezes hoje eu tenho todas as possibilidades do mundo para ter uma vida abundante, mas eu ainda estou no mesmo script deles. Vem, não fica. Ou vem e aparece um caso inusitado. Como é que você tinha falado mesmo? A forma que você tinha dito? Que eu acho... Algo bizarro.
Casos bizarros, isso. Algo bizarro. Né? Algo bizarro, como esse dia eu estava conversando com uma colega lá de Minas Gerais, hoje não tem nenhuma menina aqui de Minas Gerais. Ah, não, tem a Andréia, que é de Minas Gerais. Em Minas Gerais era muito comum, gente, as pessoas estarem lá com as suas plantações de café lindas, confiando que aquele ano ia dar a melhor safra, aí de repente dava uma peste, o governo ia lá e mandava cortar tudo e pôr fogo. Vocês acreditam nisso? Não é uma coisa bizarra? É uma coisa bizarra. É uma coisa sem lógica. Como que vem alguém na minha casa e me fala para eu pôr fogo em tudo, pôr fogo em dinheiro? A situação é outra, mas são coisas bizarras que ainda continuam acontecendo. Tem uma outra cliente que, inclusive, é de Carapó. Ela gastou uma fortuna com o bendito do cachorro. Uma fortuna. Fabrícia, mas se o seu cachorrinho tivesse doente, você não ia tratar? Eu ia tratar. Como cachorro. Não é dar um tratamento de criança para um cachorro. Ah, isso é bizarro, né? Gastar 20 mil com um cachorro? 30 mil? Sei lá quanto que ela gastou. Era o dinheiro que ela ia reformar a cozinha dela. Ah, mas eu achei que ele fosse ficar bom logo. Que ia ser só uma internaçãozinha. As coisas bizarras acontecem o tempo inteiro. Quando se tem lealdade invisível que me cega. É isso. Já são quase 10 horas. Eu queria que vocês ligassem o microfone de vocês e, numa palavra, me falar o que você leva daqui hoje. Lembrando que na semana que vem nós temos de novo encontro e que ontem eu abri inscrição para a minha mentoria em grupo. Quem quiser saber mais, depois só me chamar lá no direct e eu já vou começar a falar disso amanhã no Instagram. Ontem eu já falei? O que está com barulho? Ontem eu já falei um pouco, abri inscrição tanto para o acompanhamento individual quanto para a mentoria em grupo. E aquelas que estão aqui, se quiserem fazer parte, vão ser sempre muito bem-vindas. A Lidiane estava na turma anterior e todas são convidadas, tá bem? Mas o nosso encontro da semana que vem, ele está mantido, continua igual. Tragam convidadas, tragam pessoas que realmente querem transformar a vida de vocês, né? Na semana passada eu tinha aberto 2 vagas. Hoje, para a semana que vem também, 2 vagas. Eu acho que 3 pessoas mandaram lá dizendo que quer constelar. Como são 3 ou 4, vocês mandam o tema e aí eu vou escolher, vou sentir, tá bom? Pode mandar lá no privado, no telefone do atendimento, diga, eu sou a fulana, eu quero constelar e o meu tema é esse, esse, esse. E aí a gente vê o que tem mais a ver com o campo e escolhe. Tá bem? Mas agora eu quero escutar vocês. Vou tirar uma... Vou fazer um vídeo da Cleide e da Marilene, depois eu quero receber um relato. A gente precisa escrever com letras douradas o que acontece aqui, porque as pessoas precisam saber o que é a constelação, porque tem muita gente por aí dizendo que não é constelação. E o mundo precisa saber o que é constelação. Fabrícia, aí pode convidar pessoas para participar na próxima? Pode, claro, fica à vontade. Só pegar o link lá, pode mandar o meu Instagram para a pessoa, fala, olha, segue essa pessoa aqui, ó, que ela está fazendo grupo de constelação na quinta. Ótimo. A gente precisa levar esse movimento para frente. Cleide, você trabalha com constelação ou trabalha com qual tipo de terapia? Não, a constelação é algo realmente novo para mim. Eu conheci constelação através da Eliane, que me convidou, num curso de florais, né? Tá. Eliane de Nova E, Alvorada.
Isso, então, eu faço Theta Healing, EFT, e também agora sou, né, terapeuta floral em formação. Maravilha, eu adoro floral. Floral que me trouxe para o campo da constelação. Eu Ah, conheci eu, floral de Bach em 2017, quando eu fazia mestrado. sabe, então somos duas, tá vendo? Que eu não conhecia a constelação, e ela começou a falar, me interessei, né? E realmente é bem diferente do que eu pensava. Tá bom, seja bem-vinda. Então, liguem o microfone, fiquem à vontade para me dizer o que vocês vão levar daqui hoje. Uma palavra. Verdade. Gratidão. Aprendizado. Aprendizado. Amor. Então, Esclarecimento. Respeito. Alívio. Consciência. Duas Honra. falou junto. Eu falei Esclarecimento. ética. Merecimento. Cândida, você não conseguiu falar. clareza. Clareza. Todo mundo falou? Consciência. Consciência. Eu levo gratidão, né, de ter assim um campo tão calibrado, de vocês trazerem à tona aquilo que Deus tem me mostrado bastante, né? Tem coisas que a gente precisa dizer. Tem coisas que precisam ser ditas. Às vezes a gente pensa que o óbvio não precisa ser dito, e o óbvio precisa ser dito sim. Como, por exemplo, essa questão do dinheiro. A gente precisa fazer conta. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso contar o dinheiro. Não é vergonhoso receber do cliente contar, porque às vezes ele pode se equivocar e te entregar a menos ou a mais. Não é vergonhoso. Não precisa fazer igual antigamente, que as mulheres pegavam o dinheiro e enfiavam no peito. Ou que escondia dizendo que nunca tinha, porque quem tinha era o homem. Não precisa. É outro tempo. Você pode ter dinheiro. Inclusive, fica a dica aqui para vocês pegarem e colocarem no ambiente de trabalho de vocês, principalmente as terapeutas, ou quem não é terapeuta também, coloca no seu ambiente de trabalho dinheiro. Ah, mas eu não tenho nota física. Tudo bem, arruma dinheiro de papel, dinheiro de brinquedo. Quem não tem dinheiro de brinquedo? Coloca dinheiro. Tem dinheiro aí? Onde é que você está mostrando dinheiro? Ah, lá. Olha que amor. Que maravilha. Coloca eles espalhadinhos assim, ó. Eu quero Vou dinheiro. fazer. Porque às vezes eu falo Aham. que eu quero dinheiro e eu escondo o dinheiro. O dinheiro precisa sentir Verdade. que ele é Esconde. quisto. É igual amor. Se você não se amar, você vai arrumar uma pessoa que vai te tratar igual. Para você assim, achar, encontrar uma pessoa que vai te amar do jeito que você quer, você tem que começar a se amar. E aí logo eu encontro alguém e falo, nossa, ele tá me honrando, tá me respeitando, tá me tratando bem do jeito que eu sempre sonhei. Mas é que antes você começou a se tratar bem. Um exercíciozinho, ó, simples. Acorda de manhã, toma seu café antes de qualquer coisa. Arruma a sua mesa ali. Se você tem copo só de requeijão, usa o copo de requeijão. Mas se você tem uma xícara bonita, usa a xícara bonita com pires. Usa o que você tem. Toma o seu café. Ah, mas eu tomo café muito corrida. Acorda 5 minutos mais cedo. Toma seu café. Se prepara. Vou trabalhar em casa. Se arruma para trabalhar em casa. Vou trabalhar fora. Trabalho no home office. Se arruma. Se arruma bonita. Faz as suas coisas primeiro, depois você serve o outro. Primeiro eu recebo, depois eu dou. E você vai ver. A sua vida começa a mudar com esses pequenos hábitos. De acordar mais cedo, de agradecer, de rezar, de tomar café, de fazer atividade física, de tomar água, de ter horário para dormir, para acordar, ter horário para fazer as suas refeições, ter lugar para fazer as suas refeições. Essa semana eu vi uma pesquisa de Harvard, que todo mundo gosta de falar, né? Tudo que é americano é mais chique. Estava dizendo que as pessoas que comem na mesa, que sentam à mesa para fazer as refeições, têm menos problema com obesidade, principalmente crianças. Tem menos problema com obesidade, com ansiedade, com depressão.
Por quê? Porque é um tempo de qualidade. Coisa simples, gente. Sentar à mesa para fazer as refeições. Um pequeno hábito que pode mudar um destino. Porque hoje as nossas crianças sofrem. É isso, né? Não fazia parte do tema, mas é que eu lembrei. Do alto amor, autocuidado. Então, se ame, se respeite. Fale daquilo que você quer para você, escreva de forma clara o que você quer, e aí perceba os sinais. E depois, se quiser me contar as mudanças que você está vivendo, eu adoro ficar sabendo. É sempre bom. Falar, nossa, eu falei aquilo lá aquele dia, fez efeito agora aqui. É assim, é assim. Até a Andréia, posso falar aqui de você, Andréia? A Andréia é um dos casos mais bizarros que eu conheço na vida. Pode falar de você? Pode sim. A Andréia ia participar de uma mentoria comigo. Tava tudo certo. Naquele mês, o que aconteceu com o seu pagamento, Andréia? Não veio. Fiquei 2 meses sem receber. Ela é funcionária pública, gente. O salário dela Aham, não veio. Alguém errou alguma coisa, ela ficou 2 meses sem receber. Tem foi. saudade mais cega do que essa? Ela falou, nunca aconteceu isso na vida. Eu falei, eu sei. Só que agora a turma tá aberta. Vem de novo. É isso. Um beijo grande. Ah, é, a Patrícia também, da mentoria. Esqueci. Desculpa, Patrícia. Patrícia também era da T2. Lidiane da T2. E vocês estão convidadas para vir para T3. Vai ser um prazer. A gente fala de amor próprio, casamento, maternidade, trabalho. Ô, Fabrícia, Oi. essa turma começa quando? Começa agora no final do mês. Ah, tá. Depois do dia 15, acho que é, depois do dia 20. É, depois do dia 15. Ontem eu já comecei a falar dela. A gente vai aumentando a falação. Um beijo grande para vocês, fiquem todas com Deus. Intencione aquilo que vocês pediram hoje, na hora de vocês dormirem. Faça suas orações, entrega para Deus, confia. Eu tenho vivido verdadeiros milagres. Confia. Tchau, até semana que vem, se Deus quiser.